Pessoal, boa noite. Obrigada pela presença. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é muito importante para a gente se tornar autônomo no nosso processo de aprendizagem, que é um processo que não acaba nunca, né? Afinal, a gente escolheu trabalhar com uma abordagem que é baseada em evidências e toda hora surgem novas evidências. A gente acaba não se apegando, né? A TCC, como ela era ensinada há 20, há 10 anos atrás, ela já está bastante diferente. Então, a maneira como ela é ensinada também é diferente, graças a Deus. A ideia é que a TCC é bastante congruente com algo que eu gosto muito e que eu aprendi independente dela, que envolve as metodologias ativas de ensino. Essa é uma área da pedagogia, é uma área baseada em evidências da pedagogia, e eu aprendi sobre isso quando eu fui dar aula numa universidade que trabalhava com essa metodologia. E daí eu percebi, caramba, isso tem tudo a ver com a TCC. E mais tarde, estudando sobre ensino, aprendizagem e supervisão em TCC, curiosamente, não por acaso, né, as metodologias ativas são bastante incentivadas no ensino da TCC e das competências terapêuticas. Então, a ideia dessa aula é que vocês possam, deixa eu até já passar aqui, essa sou eu. Acredito que a maioria de vocês já me conheça do Instagram. Eu vi aqui que muitos já fizeram aula comigo, alguns são meus alunos atualmente. Contextualizando, né, para vocês entenderem de onde eu falo, eu sou psicóloga formada pela UFRJ. Eu comecei a estudar TCC em 2005. Olha só, já tem um tempão, já vai fazer 20 anos ano que vem. Eu sou mestre em saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ, sou especialista em TCC e sou formada em terapia do esquema. Eu atuo com a TCC desde o estágio. Naquela época, tudo que a gente fazia era identificar um diagnóstico e Não consegui botar no selecionar um som. protocolo. Era essa a nossa rotina. Hoje em dia, né, depois de estudar a TCC, eu comecei a estudar outras abordagens também baseadas em evidências, como a própria terapia do esquema. Eu estudei um pouco de terapia focada nas emoções, que nem é cognitiva e nem comportamental, é neo-humanista. Estudei um pouquinho de FAP. E quanto mais eu estudo as outras abordagens, mais eu vejo sentido na TCC como a minha base, tá? Eu amo lecionar, eu amo formar novos terapeutas. Isso, para mim, é mais legal do que fazer atendimento. Mas eu continuo fazendo bastante atendimento. Se eu não fizer atendimento, eu vou perder a mão na hora de ensinar e de supervisionar. Então, uma coisa carrega a outra. E quando eu penso em lecionar e formar novos terapeutas, eu tenho isso como uma missão assim, de vida, que é fazer isso diferente da forma como eu via a TCC ser ensinada na época que eu estava aprendendo, que era o que se tinha na época, se não é uma crítica ao que havia de disponível na época, mas é uma crítica a quem continua fazendo daquele jeito, tá? Que é essa TCC manualizada demais, sem raciocínio clínico e sem explorar o que cada um tem de melhor, que é a sua própria autenticidade. Eu fico realmente muito triste quando eu vejo a TCC sendo incompreendida, tratada de forma mecanicista, utilizada de forma limitada, e muitas vezes isso acontece pelos próprios, né, são os próprios terapeutas cognitivos que acabam fazendo essa limitação. Então, eu sou uma militante do raciocínio clínico, entendeu? Deixando isso bem claro. É com essas pessoas é com esse tipo de pessoa que vocês estão falando aqui hoje. Então, como eu estava falando, essa vai ser uma aula que vai ter conteúdo, reflexão e troca. Eu vou te contar algumas coisas que são pessoais, que têm a ver com o meu processo, e quero fazer você refletir sobre o que pode estar te ajudando e te atrapalhando no seu processo. Porque eu quero que você tenha mais consciência sobre aquilo que envolve se tornar competente na TCC do que eu tive há alguns anos atrás. E hoje esse conhecimento faz muita diferença para mim. Hoje eu faço escolhas mais assertivas em relação ao que eu quero aprender. Então, gente, essa é uma aula
que é para você pensar em você, é para você pensar na sua carreira. Não é o tipo de conteúdo que você vai sair daqui e vai aplicar nas suas sessões. Não dá para você aplicar esse tipo de conteúdo em pacientes, beleza? Bom, vou começar levantando perguntas. São perguntas que eu espero responder ao longo desse encontro. A primeira e aí, se vocês quiserem, pega um papelzinho ou anota em algum lugar aí, em algum dispositivo que você estiver usando, e tenta dar uma resposta, por mais breve que seja, a essas perguntinhas aqui. A primeira você sabe o que é competência? Qual é a tua ideia sobre competência? O que você acha que é competência? A segunda você tem clareza sobre o que torna um terapeuta competente? O que ele tem que ter, o que ele tem que fazer para ser considerado competente? A terceira pergunta como adquirir competência em alguma coisa? E aí, no nosso caso, na TCC. A quarta pergunta, quais são as competências necessárias para se tornar um bom terapeuta cognitivo comportamental? Eu aposto que a maioria de vocês veio para essa aula para responder essa pergunta aqui. E aí, por fim, essa é uma pergunta que no final eu gostaria de poder ouvir o que cada um aqui pôde tirar dessa aula, mas como é que esse conteúdo vai poder te ajudar na prática. Então, essa é a nossa agenda toda formada a partir de perguntas. E eu vou te falar uma coisa, eu também não sabia responder essas perguntas. Eu não sabia responder quando eu me formei, que é nessa foto aqui com a minha avó. Eu não sabia responder essas perguntas quando eu terminei o mestrado. Então, esse não foi um assunto que eu aprendi no mestrado. Você passa o mestrado inteiro estudando, 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 e você não descobre o que é competência clínica. Pelo menos não no meu caso, não no tema que eu estudei. Eu também não aprendi sobre isso quando eu frequentei congressos, quando eu apresentei palestra. Naquela época era pelo menos onde eu estava, era TCC para o medo de dirigir, que era o meu tema. A outra estudava TCC para o pânico. O outro estudava os efeitos do exercício físico na melhora de sintomas de ansiedade. Era assim que a gente estudava. E pouco se olhava para nós, terapeutas. Então, gente, por que eu estou trazendo isso? Porque esse tema, aquisição de competências, não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com status. Você pode ser doutor em sei lá o quê e não ter noção de quão competente você é clinicamente. A não ser que você faça um baita de um treinamento focado em competências, né? Então, eu só descobri mais sobre esse tema quando eu fui estudar sobre aprendizagem baseada em competências, que foi o que eu falei mais cedo. Estou vendo, inclusive, aqui uma colega minha, que é a Vânia, que estudou bastante sobre isso recentemente comigo num curso que a gente fez muito bom. Bom, o lance, gente, é que eu me esforçava pra caramba para ser competente. Eu achava que eu tinha que ler muito, eu tinha que entender, eu tinha que reproduzir tudo conforme estava nos livros, que tudo do jeitinho que eles escreviam era o jeito que as pessoas iam responder e era o jeito que eu tinha que perguntar. E olha, eu realmente me dedicava. Só que no fundo, eu continuava me sentindo uma fraude, porque os pacientes não respondiam daquele jeito e eu acabava tendo que improvisar. Quando eu tinha que conversar com os meus colegas, eu achava que eles iam achar que eu estava errado. Enquanto que se eu tivesse lá com os meus pacientes, se eu fizesse do jeito que estava nos livros, não dava certo. Então eu ficava numa sinuca de bico. Eu era que nem esse, eu era que nem esse cachorro aqui, né? Eu queria ser um leão, mas eu era um cachorro. Essa que é a verdade. Agora eu queria que vocês usassem o Zoom para poder reagir. E eu queria que vocês levantassem a mão quem se identifica com isso. Quem já se viu se sentindo uma fraude, ou em algum grau de desconforto
Porque por mais que vocês se esforçassem, a coisa não funcionava da maneira como vocês imaginavam. Tô vendo, a galera tá levantando a mão. Pois é, pois é. É triste, né? Porque a gente fica cansada. Eu não sei vocês, mas eu ficava realmente cansada. Até porque ficar bancando leão quando na verdade a gente é um cachorro dá muito trabalho. Esse é o problema de não entender sobre esse tema, gente. A gente fica no escuro em relação ao nosso próprio desenvolvimento, então a gente não consegue ter clareza sobre para onde ir, o que estudar em cada momento. É, a gente acaba criando regras e expectativas baseadas em fontes da nossa cabeça. Tipo, eu tinha a crença de que competência se media pelo conhecimento teórico que a pessoa tinha. Eu acreditava muito nisso. Hoje eu sei que conhecimento teórico é muito importante, mas sozinho não constrói um bom terapeuta. Tanto que a gente vê aí um monte de pesquisadores que, enquanto pesquisadores, são incríveis, mas enquanto terapeutas não são muito bons, não tem aquele desenvolvimento, aquela coisa tão legal quanto os terapeutas mais geniais têm. Ah, detalhe, hoje em dia tem vários estudos sobre isso, porque alguns terapeutas são mais eficazes do que outros. É um fato. Por mais que recebam treinamento, alguns são mais eficazes do que outros. É, e aí, a gente fica se cobrando, se cobrando, se cobrando, se cobrando, se cobrando, num autocriticismo absurdo, sem a gente ter base numa trilha de aprendizagem que faça sentido. A gente fica funcionando com base na nossa cabeça. Agora eu quero que vocês tentem adivinhar. Adivinha qual é a fonte dessa conclusão que eu tirei aqui? Vocês acham que é da minha cabeça? Pode ser, viu? Ah, né? Não. Não é. É, esse é um estudo, ele é um pouquinho limitado em relação à metodologia dele, mais por causa do número de terapeutas, porque a metodologia dele é muito legal. Ele é de 2008, então vejam, ele é bem antigo. E ele fala sobre autoavaliação na performance na terapia cognitiva, se os terapeutas sabem o quão competentes eles são. Foi um estudo com 22 terapeutas cognitivo-comportamentais, assim, com formações diversas, né? Alguns tinham aquela formação bem estruturada, né? Como é um estudo internacional, lá fora eles estudam de uma maneira muito mais. É um estudo muito mais formal do que o nosso. Né? Até a pessoa poder clinicar, ela ter a licença para clinicar, ela fica vários anos estudando sob supervisão. Eles. Interessante que a pessoa não possa falar sobre isso, fazer isso. Pode, porque vai ajudar outras pessoas. E outras... Ah, tá. Eu fiquei muda um segundo. Vamos lá. Então, desses 22, alguns tinham mais tempo de formação formal, com supervisão, aquela coisa das sessões serem gravadas e avaliadas, né? Enquanto que outros não tinham uma formação tão formal assim, tá? Eles fizeram uma sessão, eles gravaram essa sessão, não um vídeo, é, e depois eles fizeram uma autoavaliação da performance deles com base na escala de terapia cognitiva, CTS. Essa CTS vocês encontram na segunda edição do livro da Judith Beck e naquele livro Aprendendo TCC, tá? É, Depois, essa gravação foi enviada para os autores e distribuída anonimamente para terapeutas expertos que estavam lá para fazer uma avaliação enquanto supervisores desses terapeutas que eles não conheciam, nunca souberam o nome, por aí vai. Acontece que todos os terapeutas se avaliaram como mais competentes do que eles de fato eram, do que os experts percebiam eles. E isso, gente, traz um grande problema, né? Porque
Como é que você vai confiar na sua própria opinião se você vê um resultado como esse aqui? Será que a gente sabe o que que é para ser avaliado? Será que a gente sabe o que é competência, de fato? O que que a gente precisa desenvolver? Outros dados aqui interessantes, né, para a gente pensar. Os terapeutas que já haviam trabalhado com essa escala, com a CTS antes, em treinamento, né, por observação direta, do tipo, eles fazem um atendimento e o supervisor pode observá-lo e pontuar na escala, ou mesmo eles aprenderem a usar a escala em si mesmos ou observando colegas, enfim. É, aqueles que já conheciam a escala e já tinham trabalhado com ela, tiveram uma autoavaliação um pouco mais precisa do que quem nunca tinha visto a escala, tá? Então, embora houvesse ali uma superestimação do grau de competência, ela era um pouco menos exagerada, um pouco não, era bastante menos exagerada do que quem não conhecia a escala. O que me leva a pensar, isso não está no artigo, mas me leva a pensar que os terapeutas que têm noção das competências clínicas da TCC, logicamente, vão melhor na avaliação de um expert do que aqueles que não fazem ideia das competências clínicas da TCC. Outra coisa isso eu já falei. Os terapeutas que não tiveram acesso a uma formação formal se acharam muito, mas muito mais competentes do que os experts avaliaram. Aqui no Brasil, poucos são os supervisores que utilizam escalas e observação direta nas supervisões, principalmente quando a gente fala lá da fase inicial da nossa formação, na graduação, né, ou numa pós-graduação. Poucas são as universidades que usam sala de espelho, gente. Né? E aí fica aquela pergunta: será que a gente tem noção dos nossos pontos fortes e dos pontos que a gente precisa melhorar? A gente está usando quais critérios para poder pensar nisso? E que efeitos isso pode ter? Agora sim, eu vou usar fontes da minha cabeça, baseada na minha experiência clínica, então esses dados são totalmente pessoais. Quem é supervisor aqui pode opinar no chat. Quem estiver passando por isso pode falar também. Mas o que eu vejo, assim, com a minha própria jornada e com a de muitos alunos, muitos supervisandos que eu trabalho, é que alguns dos efeitos disso é uma insegurança danada, a pessoa nunca sabe quando ela tá boa e quando ela não tá, e aí ela fica com muito medo de julgamento, tanto de colegas quanto dos clientes. A pessoa se torna autocrítica, porque a gente trabalha com uma abordagem baseada em evidências, com livros que têm uma linguagem, e isso é uma crítica pessoal que eu faço, mas eu acho a linguagem da TCC muito. Ela é tão objetiva que parece que está ditando regra. E aí não ensina a gente a pensar. Então a gente se torna cada vez mais autocrítico e mais rígido em relação ao que a gente acha que deve ser certo ou errado. E se cobra muito quando a gente acha que faz uma coisa errada, como se a gente tivesse feito uma coisa horrorosa, né? A gente acaba desenvolvendo uma ideia equivocada de que a gente tem que resolver o problema dos outros para ser bom, e às vezes a gente passa por cima da própria motivação da pessoa para mudar. Muitas vezes o terapeuta está mais motivado e buscando mais a mudança do que o próprio paciente, porque quando isso acontece, o processo não é mais sobre o cliente, é sobre o terapeuta afirmar sua própria competência. E isso é um problema, não, isso é contra-transferência, gente. É, é, Outra coisa que acontece com muita frequência é a gente fazer vários cursos e várias formações, uma atrás da outra, porque a gente sabe que está faltando coisa, que a gente tem que saber mais, que a gente tem que saber mais, e a gente fica dando ênfase nessa parte teórica, e a gente vai pulando de galho em galho sem dominar, de fato, os assuntos que a gente estudou antes. E aí a gente sofre muito quando alguma coisa dá errado, porque não é por falta de investimento da nossa parte. Eu não digo nem só investimento financeiro, investimento de tempo, de afeto, né?
enfim, isso tudo aconteceu comigo também, né? Eu imagino que aconteça com alguns de vocês. É algo bem pesado. E aí chega a hora de vocês reagirem aqui no Zoom de novo. Alguém aqui se identifica? Não precisa ser com todos esses itens, mas alguém fica meio que se sente conectado com algum desses itens? Beleza. Eu tô doida para ver o que vocês estão escrevendo no chat. Acho que eu vou ver um pouquinho. Ah, o pessoal que tá falando que se identifica, o pessoal falando sobre a questão da linguagem da TCC. Pois é. Olha, será que seria assim? Se a gente soubesse desde o começo como seria o processo de aprendizagem? Tipo, se a gente soubesse o que que a gente precisa, o que que a gente precisa observar, em que ponto que a gente está em cada uma das competências que existem, será que a gente se cobraria desse jeito? Será que a gente faria essas escolhas? Bom, eu vou te explicar como a gente desenvolve competências e você vai me contar no final se você acha que saber disso faria diferença ou não. Então, vamos fazer um exercício de empirismo. A gente tem uma hipótese aqui. Vocês vão entrar em contato com o conhecimento, depois vamos ver o que que vocês vão falar, tá bom? Quando a gente fala em competências, na verdade, a gente está falando de três elementos que interagem e funcionam juntos. A gente não vai conseguir desenvolver competência só com conhecimento ou só com habilidade. Na verdade, é uma interação entre conhecimento teórico, então é onde a gente vai aprender as teorias, os conceitos, é quando a gente vai entender o que fazer. A gente esse conhecimento ele se alinha com a nossa habilidade, que é a aplicação prática, que é o como fazer, que é onde a gente precisa de treino, de repetição. E junto a isso, ainda tem as atitudes, que são reflexões que a gente faz, coisas que a gente para pensar, mas o que que eu posso, o que que eu não posso, por que que eu posso, por que que eu não posso, quais são as consequências disso? Que vai envolver o porquê fazer. E muitas vezes essas atitudes estão conectadas aos nossos valores, tá? Então, quando a gente fala de competência, nem de longe a gente está falando só do que está escrito no livro. Por isso que muita gente estuda, 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 estuda e continua tendo muita dificuldade de transpor a teoria para a prática, ou às vezes até transpõe, ela aprende a aplicar um protocolo, aprende a aplicar uma técnica, mas não consegue ter uma tomada de decisões autônoma. Se sair do protocolo, não sabe o que fazer. Né? Por quê? Porque aí está faltando essa parte das atitudes. Atitude aqui, gente, não é o conceito de atitude como se fosse um comportamento, não. É aquele conceito da psicologia social, que tem a ver com como você se vê diante de determinada coisa, como você se posiciona diante de determinada coisa, tá? Bom, e como a gente adquire competências? A gente está falando de três elementos: conhecimentos, habilidades e atitudes. Cada um desses elementos vai ser estimulado de uma forma diferente. Então, a gente precisa de exercícios, a gente precisa de atividades, né? Um curso pode dar fornecer essas atividades, uma supervisão pode fornecer essas atividades. Você pode se propor a fazer estudos e treinos com seus colegas ou sozinho, pensando nesses três domínios, mas o fato é que, se você não estimular três sistemas de aprendizagem distintos, você não consegue desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes e logo se tornar competente em algo. O primeiro sistema é o sistema declarativo, que é o que vai estimular o conhecimento. A gente estimula esse sistema com aulas como essa, com leituras,
com vídeos explicativos, né? Ou seja, é quando você vai, é a forma como você vai adquirir a teoria. Alguns exercícios que a gente pode se propor é fazer resumos das coisas que a gente estiver aprendendo, se propor a passar essa teoria adiante, que é o que eu estou fazendo aqui, né? E por aí vai. O segundo sistema é um sistema procedimental ou procedural. Ele envolve o como fazer. É quando a gente vai aprender quais são as regras de funcionamento daquela coisa, como é que a gente planeja essa coisa, como é que a gente faz, como é que a gente aplica essas técnicas, como é que a gente planeja um tratamento, quais são as habilidades práticas que eu tenho que ter para saber fazer um registro de pensamentos, por exemplo. Então, aqui esse procedimental ele é mão na massa. A gente estimula ele por modelação, por exemplo, ver um colega trabalhar, ou por modelagem. Quando você está trabalhando e alguém está observando e podendo apontar para você aquilo que é bacana, aquilo que é legal e que funciona e aquilo que de repente você pode tentar fazer diferente. E o terceiro sistema é um sistema reflexivo. É quando a gente se torna metaconsciente do nosso conhecimento, né? Quando a gente sabe que sabe alguma coisa, ou quando a gente se dá conta de que não sabe alguma coisa, tá? É, esse sistema reflexivo, ele é o motorzinho para te tornar competente. Sem ele, você pode ter uma capacidade técnica absurda, um conhecimento absurdo, mas você não vai conseguir ser muito criativa nas suas intervenções, você não vai conseguir adaptar grandes coisas, você vai continuar muito presa, muito engessadinha. Então, para você se tornar de fato competente, a gente precisa estimular esse sistema. Como é que a gente faz isso? Com muita autorreflexão. Eu não sei se vocês repararam, mas ao invés de levantar tópicos da nossa agenda, eu levantei perguntas. Eu estou tentando deixar vocês curiosos aqui o tempo todo, porque eu quero que vocês reflitam. Eu não quero que vocês peguem esse conteúdo, escrevam no papel e levem isso para sei lá onde. Eu quero que vocês parem e pensem, porque quando vocês fazem isso, a gente está estimulando esse sistema reflexivo que por vezes é pouco estimulado na nossa abordagem, pelo menos na hora que a gente vai aprender, né? E a gente tem que fazer isso com os nossos pacientes, diga de passagem. Né? Então, estimulando um pouquinho esse sistema autoreflexivo, eu queria que vocês fizessem um breve exercício. Pensem nas atividades que você já fez para se desenvolver enquanto terapeuta. Conta aí os cursos, as supervisões, as leituras, os congressos, qualquer outra coisa que você já fez para poder se desenvolver enquanto terapeuta cognitivo comportamental. Tua própria terapia. Aí eu quero que você reflita. Como é que o teu conhecimento foi estimulado? Sistema declarativo. Em que proporção, se a gente considerar que a gente tem três sistemas? Pensa aí numa torta de responsabilidades. Não, uma torta não, um gráfico de pizza. Torta de responsabilidades é a técnica. Pensa aí num gráfico de pizza, né? Um gráfico de 100%, e dá uma olhada no quanto que vocês acham que as atividades assim, incentivaram mais o conhecimento. Depois eu quero que vocês pensem como é que as habilidades foram estimuladas e qual foi a proporção que elas ocuparam nessa formação de vocês. E por fim, como é que as atitudes foram estimuladas? O quanto vocês foram estimulados a refletir, a pensar, a ter uma solução própria para alguma coisa. Tentem organizar esse gráfico de pizza e coloquem no chat o quanto vocês acham que foi. Alguém consegue trazer aqui alguma ideia de proporção? Não? Tá bom, não tem problema. Agora,
a outra pergunta: que impacto isso pode ter sobre a forma como você entendia competência até então? Quanto a maneira como você foi estimulado pode ter impactado sobre a maneira que você entendia competência até aqui? A Ariel colocou aqui algo que é bem interessante, que acaba sendo bastante comum. Ó, conhecimento ocupa a maior parte do gráfico, as outras duas é uma fatia bem pequena. E a Nicole colocou conhecimento 70%, habilidade 20%, atitude 10%. Rindo para não chorar, né, Nicole? Gil falou a mesma coisa. A Andrea tá falando que a teoria travou bastante ela. Pois é. Então, gente, temos um problema, né? Talvez a sua formação tenha enfatizado só um ou dois dos sistemas de aprendizagem fundamentais para você, de fato, se tornar competente. E talvez isso tenha te deixado um pouco mais enrijecido, ou com pouca autonomia, pouca criatividade, enfim, não sei. Na hora de planejar os tratamentos de forma mais personalizada. Agora, talvez você entenda o que aconteceu e pode procurar por atividades que supram as suas necessidades de uma maneira mais pontual, para você não continuar reforçando esse ciclo, né, de focar só no conhecimento, se cobrar muito e nunca achar que você está chegando lá, né? O caminho pode ficar ainda mais claro. A gente pode ter um caminho das pedrinhas amarelas. E se eu te contar que existe uma matriz de competências específica da TCC e que ela nem é nova, ela é de 2007? E se eu te contar que essa matriz pode orientar a gente em relação ao que a gente precisa desenvolver? E que ela fala de uma coisa que é muito legal, que são as metacompetências, que é quando quando as suas competências começam a funcionar de forma articulada. E aí o teu raciocínio começa a alcançar outras esferas. É bem interessante isso. Essa aqui, gente, é a matriz de competências da TCC resumida. Deixa eu ver aqui o que a Ariel tá falando, ó. A Márcia falou que tá assustada. A Ariel falou: infelizmente, a gente vive uma sociedade que mina muita criatividade para focar na produção de forma alta e rápida. Por isso que a educação não estimula a criatividade em absolutamente nada. Quando a gente tem que ser criativo, a gente não consegue ser. Isso é muito triste, né? E a gente, enquanto psicólogos, a gente precisa tentar quebrar esse círculo, né? Eu entendo que até então muitos de vocês não tiveram acesso a esse conteúdo e nem sabiam que dava para fazer diferente, né? Que davam para vocês buscarem as coisas de uma forma mais organizada, digamos assim. Mas agora que vocês sabem, vamos tentar quebrar esse círculo, né? Porque a gente não pode reforçar isso nos nossos pacientes também. Então, olha só essa matriz de competências. Ela é formada por 5 domínios. O primeiro domínio envolve competências genéricas que são necessárias para a gente conseguir se relacionar com as pessoas, para colocar em prática alguma forma de intervenção psicológica. É o que alguns autores chamam de fatores comuns em psicoterapia. Envolve, por exemplo, a escutativa, envolve a empatia, a autenticidade ou congruência do terapeuta, a consideração positiva, a assertividade, enfim, são competências mais relacionais, tá? Um outro domínio. Ah, detalhe, essas competências genéricas, muitas vezes a gente não treina isso, tá? Nem na graduação e nos cursos de TCC é bem difícil, pelo menos dos que eu já vi. É difícil a gente focar aqui. E felizmente agora está saindo bastante material sobre isso, alguns muito bons, inclusive brasileiros. A FAP foca muito aqui também. As competências básicas em TCC formam um segundo domínio,
que são competências que a gente vai precisar usar na maior parte das intervenções, como, por exemplo, empirismo, colaboração, estrutura, psicoeducação, tá? A gente tem um outro domínio, que são das técnicas cognitivas e comportamentais que a gente usa na maior parte das intervenções em TCC. Aqui entra descoberta guiada, questionamento socrático, técnicas como exposição, a resolução de problemas e por aí vai, tá? Num outro domínio, a gente tem as competências da TCC aplicada a problemas específicos, que são os protocolos. TCC para depressão, TCC para ansiedade social, TCC para transtorno bipolar e por aí vai, né? E conforme a gente vai desenvolvendo essas competências aqui, aos poucos elas começam a se articular e o nosso raciocínio começa a funcionar de uma maneira mais. Tudo parece mais fácil, tudo parece mais fluido. Eu não tenho que me preocupar com essas coisas de forma isolada, porque elas começam a se conectar e eu começo a me tornar metacompetente. Se a gente fizer uma analogia para quem aprende a dirigir, quando a gente está aprendendo, a gente tem que pensar em tudo que o nosso corpo vai fazer, né? Tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de habilidade, quanto em termos do que é melhor para cada situação, né? Mas a gente se preocupa com o que a mão direita está fazendo, o que o pé esquerdo está fazendo, que horas é a hora de passar a marcha, quem é que está na minha frente, quem é que está dos meus lados, que buzina é essa? Então, é difícil. Até que chega uma hora em que a tua direção está automática e que você nem pensa mais, você simplesmente sabe o que fazer. É como se a metacompetência ela tivesse aí, é quando você já articula esse conhecimento com tranquilidade e o teu raciocínio simplesmente flui. Eu tinha mostrado essa matriz simplificada. Vocês encontram essa matriz aqui naquele livro Conceitualização de Casos Colaborativa, um roxinho, muito bom. Então, o último capítulo dele fala bastante sobre esse tema que eu estou trazendo para vocês, inclusive. Essa daqui, muito maior, mais complexa, é a matriz, tal como desenhada pelos autores originalmente. Então, vejam, em cada uma daqueles domínios, daquelas janelinhas, na verdade, a gente tem um monte de coisas para poder desenvolver. Quem quiser, me sinaliza que eu posso mandar essa matriz para vocês no, no grupo, tá? Mas aqui estão as competências gerais, ó, conhecimento e entendimento de saúde mental, dos problemas de saúde mental, tipo psicopatologia, as questões sobre ética vão estar aqui também, habilidade de engajar o cliente, habilidade de manejar conteúdo emocional nas sessões, habilidade de manejar términos e por aí vai. São coisas que todo psicoterapeuta tem que saber. Aqui a gente tem, dentre as competências específicas da TCC, aquelas que são básicas, é, incluindo habilidades de estrutura, habilidades de resolução de problemas, habilidade de estabelecer metas de intervenção de forma colaborativa, né, junto com o paciente, e por aí vai. Aqui a gente já tem, ó, técnicas cognitivas e comportamentais mais específicas, ó, exposição, relaxamento, é, monitoramento, automonitoramento, né? Aqui vem toda uma sequência de coisas sobre habilidades em descoberta guiada e questionamento socrático, de desenvolver uma formulação e usar isso para desenvolver um plano de tratamento. Depois a gente tem a compreensão de problemas específicos. Então, ó, fobias específicas, fobia social, e ele dá aqui ó, dois protocolos de referência. Pânico, e ele dá aqui ó, dois protocolos de referência, do Clark e do Barlow, que a gente tem eles em português. TOC, o TAG, o TEPT.
depressão a partir de intervenções de alta intensidade, depressão pensando em tratamentos de baixa intensidade, até chegar nas metacompetências, que podem ser genéricas, como, por exemplo, a capacidade de usar o seu julgamento clínico para implementar um tratamento, a capacidade de adaptar intervenções a partir do feedback do cliente, capacidade de usar e responder ao humor, né? E algumas habilidades, algumas metacompetências específicas da TCC. Capacidade de implementar a TCC de uma maneira consonante com a filosofia do paciente, capacidade de formular e aplicar a TCC, modelos da TCC para clientes individuais, né, de forma personalizada, capacidade de selecionar e aplicar métodos de terapia comportamental e de terapia cognitivo-comportamental de forma apropriada, capacidade de manejar obstáculos na TCC, enfim, aí a gente já sai do básico. E aí o terapeuta tem que se virar nos 30, ele tem que ser mais criativo, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que vocês estão falando um monte aqui no site. Ah, tá. O pessoal tá querendo a matriz. Beleza, vou mandar para vocês e vou mandar a referência do livro também. Fiquem tranquilos. Esse conteúdo estava na nossa cara. Sinto lhes informar, ele estava na nossa cara o tempo todo, desde 2010. Pontos importantes aqui para a gente pensar. A gente pode ter graus de competência distintos em tópicos distintos. Por exemplo, eu posso ser, e isso é uma característica minha mesmo, eu sou boa em descoberta guiada, eu já recebi esse feedback de supervisor que fez observação direta de sessão minha. Eu sei disso também. Meus alunos falam isso, meus clientes sentem isso, mas estrutura não sou tão afiada quanto eu sou em descoberta guiada. Então, aqui eu talvez tenha uma competência mais desenvolvida e aqui eu tenho que me esforçar para conseguir fazer as coisas. Eu preciso treinar cada vez mais isso daqui para conseguir me tornar mais competente. Então, aqui mesmo, dentro de cada subitem, por exemplo, eu posso não ter dificuldade de estabelecer uma agenda, mas eu posso ter dificuldade de é, é, reavaliar determinadas coisas ao longo do processo, ao longo da sessão, enfim, não sei. Só estou tentando mostrar para vocês que competência não é uma coisa global, é uma coisa que eu posso ter aqui alta e aqui baixa, ou aqui melhor e aqui precisando desenvolver um pouco mais, e por aí vai. Então, são coisas que a gente vai desenvolvendo aos poucos, em frentes diferentes, muitas vezes também. Então, dito isso, vocês viram que protocolos e técnicas são só um pedaço da matriz? Ele não são um pedaço pequeno. Ó, aqui tem técnicas, aqui tem protocolos. Eles não são um pedaço pequeno. Mas nem de longe eles sozinhos tornam um terapeuta competente. A não ser que seja um terapeuta competente especificamente nisso daqui. Mas sem essas habilidades genéricas, vamos combinar. Como é que vai ser essa terapia? Sem a pessoa conseguir dar a estrutura, dar a colaboração e o empirismo, como é que vai ser isso aqui? Tá? Então, leva muito tempo e muito treino até alguém desenvolver um nível de competência realmente bom em todas essas áreas. É difícil ver um terapeuta com tudo isso. E sempre tem algo para a gente desenvolver, sempre tem algo para a gente aprender. E tá tudo bem. Você não precisa sofrer com isso, se você desenvolver humildade. Porque enquanto você achar que você tem que ser super competente, que as pessoas têm que te ver de forma super competente, sem você entender direito o que é competência e não tolerar os seus próprios erros, vai ser difícil. Você vai sofrer. E aí, gente, eu não sei se vocês repararam, acho que eu passei pela matriz um pouco rápido, mas se eu demorasse mais nela, ia ficar chato. Mas a conceituação liga
tudo isso, né? Como é que eu vou linkar isso com isso, com isso, com isso, com isso? Como é que eu vou saber se eu vou selecionar o protocolo A, B ou C do tag, se eu não tiver feito uma conceituação do caso? É, e a conceituação é uma metacompetência. Vocês vão ficando melhores e conseguindo explorar mais coisas e descobrindo mais camadas conforme vocês vão exercitando a conceituação, inicialmente de uma forma mais simples, mas vocês vão ver que com o tempo a tendência é isso ir se conectando de uma maneira que você, quando você vê, você simplesmente sabe para onde ir. A conceituação vai orientar a gente em relação a um monte de coisa. É ela que vai mostrar como fazer um plano de tratamento personalizado, considerando as limitações e os pontos fortes de cada paciente, principalmente quando esse paciente não for elegível para algum protocolo. É a conceituação que vai orientar a gente na seleção de técnicas e na maneira que a gente vai aplicar essas técnicas também, que eu posso aplicar a mesma técnica de várias formas diferentes, inclusive com objetivos diferentes. A conceituação também vai orientar no que a gente pode ou não fazer na relação terapêutica com cada paciente. O que é terapêutico para um, por exemplo, uma postura mais validante da nossa parte pode ser necessário para alguns casos, enquanto que outros vão demandar mais objetividade, né? E vai orientar a gente também na melhor abordagem a seguir com cada um. Por mais que você comece o seu processo de terapia trabalhando ali com a conceituação cognitiva, vamos supor que você descubra, a partir dessa conceituação, que aquele paciente ele vai se beneficiar mais da terapia do esquema. Então, para você trabalhar com a própria PBE, você tem que ter um método de avaliação. E a própria conceituação pode te ajudar a pensar sobre uma tomada de decisão envolvendo a abordagem que você vai seguir com cada paciente. E quando a gente não conceitua, aí a gente tem um problema gigante, porque a gente fica à mercê de protocolos que muitas vezes não são eficazes. São o caso dos pacientes com muitas comorbidades, pacientes que não têm diagnóstico, que é bastante comum, pacientes com problemas para os quais não há protocolos disponíveis, pacientes que não aderem a protocolos, que não querem trabalhar com protocolos, apesar de haver indicação. Então, é, é, quando você não conceitua, não tem como você se apoiar muito em outras competências que você pode já ter desenvolvido na TCC, como é o caso de protocolos. E aí você acaba aumentando o risco de heterogenias por tomada de decisões ruins. E heterogenia é quando a gente tem um efeito negativo de psicoterapia, mesmo que sem querer, mas a gente acaba fazendo mais mal do que bem para o paciente. E é algo que a gente tenta evitar a qualquer custo. Já com a conceituação, a experiência do cliente fica organizada, fica sintetizada, no sentido de estar resumida. A pessoa bate o olho ali e se sente compreendida. Tipo, nossa, é assim que eu funciono. E aí ela se sente validada. E não precisa ser a partir de um diagrama como esse, né? Às vezes a maneira como a gente faz, às vezes a gente vai desenhando, vai fazendo um fluxograma, puxa uma seta daqui, puxa uma seta dali, e a pessoa vai vendo, nossa, dá para organizar a minha experiência aqui, tô me entendendo. Isso aumenta o engajamento do cliente, até porque ele começa a ver o que mantém ele funcionando da forma como ele está funcionando e o que ele pode ou não fazer para poder reforçar esse problema ou eliminar o problema. A conceituação orienta a nossa escolha, o foco e a sequência das intervenções. Ela ajuda a gente a identificar os pontos fortes e daí a gente pode trabalhar na direção do desenvolvimento de resiliência. A gente não precisa só focar em problemas, a gente pode focar em pontos fortes. O processo fica muito mais simples e certeiro, você fica muito mais segura dá segurança para o terapeuta. Você sabe o porquê que você está fazendo as coisas. Não é só por indicação no livro, sabe? Toda essa parte da reflexão, ela tá te acompanhando também. E a gente consegue prever obstáculos na terapia e enxergar o que não está funcionando.
A conceituação é muito fantástica. E aí vem uma pergunta. Como está a tua competência na conceituação de casos? E aí eu peguei aqui uma escala que eu conheci há pouco tempo, que é uma escala que vai de 0 a 6, em que 0 é uma pessoa sem habilidade nenhuma, com um desempenho altamente inapropriado, tipo uma pessoa que não sabe o que é o modelo cognitivo direito, não tem experiência naquilo. 1 é quando o desempenho está inapropriado ou com muitas dificuldades importantes. 2, a pessoa já é entendida como novata, mas ela ainda apresenta várias dificuldades, ou um desempenho inconsistente, ora ela consegue, ora ela não consegue, ela ainda não entende muito bem quando consegue e quando não consegue. Do 2 para o 3, a pessoa já é uma iniciante avançada, então no 3 ela já é competente, tem algumas dificuldades, geralmente mais pontuais. No 4, ela já é competente, então ela tem um bom desempenho, com algumas pequenas dificuldades ou inconsistências, detalhes. No 5, ela já é proficiente, ela tem muito bom desempenho, dificuldades mínimas. E no 6, ela é Aaron Beck. E essa referência está aqui para vocês verem que quase ninguém está no 6. E aí, gente, vocês botaram alguma coisa no chat? Deixa eu ver. É, um contínuo cognitivo. Isso, a Priscila colocou o livro Conceitualização de Casos Colaborativos. E aí, quanto vocês se avaliam na competência de conceituação de caso? 2 para o 3, 2, 2. Conceituação é difícil, gente. No começo é difícil, depois ela vai ficando mais fácil. No começo era bem difícil mesmo. É complexo. É porque é uma metacompetência, né? Não é complexo, porque não é só a gente identificar o funcionamento da pessoa, é a gente saber como lidar com esse funcionamento, né? O que que a gente faz com isso? Então é realmente algo complexo. Bom, eu queria propor para vocês esse exercício porque isso aqui vai mudar, né? A gente não vai ficar preso no 2 ou no 3 para sempre. A ideia é que vocês tenham essa primeira autoavaliação como ponto de partida, mas que vocês possam rever isso de tempos em tempos, né? Para não ficar parado. Mas, para vocês poderem fazer essa revisão, vocês precisam estimular, no caso, essa competência e conceituação de casos. Dá para a gente transitar aqui, dá para a gente evoluir, mas para isso a gente tem que se estimular. E aí, eu não sei quem aqui já viu, quem aqui já fez, mas eu tenho uma proposta para vocês, que é a oficina ativa de conceituação cognitiva. Esse é um curso que eu já trabalhei com 4 turmas, se eu não me engano. Mas agora eu estou fazendo uma versão que é mais expandida e mais completa do curso, que é um dos que as pessoas mais pedem para mim, além do curso de formação. Esse curso vai ser formado por 28 aulas gravadas. A gente vai ter 6 exercícios práticos um exercício ao longo de cada módulo, com correção e explicação da correção. Vamos ter perguntas autorreflexivas ao final de cada aula, justamente para vocês irem fazendo esse acompanhamento, esse monitoramento e estimulando os 3 sistemas. Um kit de conceitualização, tá grande, viu? São 36 páginas de ferramentas para ajudar vocês. Acesso ao fórum de alunos e a tirar dúvida comigo, e eu vou ter que acesso por 1 ano, mas me convenceram a dar um acesso por 2 anos, dando acesso também a todas as atualizações que o curso tiver durante esse período. Porque eu gostei da ideia. Porque às vezes eu não faço as coisas por falta de ideia. E que módulos são? O primeiro é explicando o que é a conceituação de caso, para que ela serve, como é que você usa. Depois a gente vai ver cada nível da conceituação, o nível descritivo, que é aquele de situação, pensamento, emoção, comportamento.
O nível transversal, que é para a gente entender o ciclo de manutenção do problema. Depois a gente vê o terceiro nível, que é o longitudinal, que tem a ver com o sistema de crenças. Depois eu propus um módulo focando na conceituação de pontos fortes e recursos, olhando também para as questões sociais e culturais, para a gente desenvolver sensibilidade nesse ponto. Tem um outro módulo que é todo voltado para a autorreflexão e para vocês aprenderem a avaliar as suas próprias conceituações, que é o como saber se minha conceituação está boa. E, por fim, um módulo que vai linkar a conceituação com o plano de tratamento, né? Como é que a conceituação orienta o meu plano de tratamento? Como é que eu faço essa conexão? E sobre o kit de conceituação, o que que tem? Tem o formulário de formulação de caso, tem dois formulários de conceituação cognitiva diferentes, que às vezes você gosta mais de um ou gosta mais do outro, nem sabia que existia mais de um, e às vezes um é melhor para você do que o outro. Um formulário de registro de sessões, um protocolo de sessões iniciais que eu usava quando dava aula na graduação. Eu fiz uma adaptação, ele ajudava bastante os estagiários, e aí eu pedia, porque quando eu dava aula na graduação, o foco era a conceituação, eles tinham que aprender a conceituar primeiro. E aí, essas sessões iniciais, elas são para você já começar a pensar na conceituação desde o encontro um. Um inventário de história de dois inventários de história de vida, né? Para vocês terem noção do que é preciso coletar, não é para vocês seguirem esses inventários como se estivesse preenchendo ali algo mecanicamente. A ideia é que vocês possam usar isso de maneiras variadas. Um checklist inicial para levantar metas comportamentais, uma planilha de atividades semanais e perguntas para facilitar a conceituação. São perguntas de autorreflexão para vocês começarem a pensar sobre aquilo que de repente vocês ainda não estiverem encontrando. E nessa turma, a gente vai ter algumas condições especiais de lançamento. Primeiro, os 15 primeiros alunos, além de levar a oficina ativa, vão levar 2 estudos de caso atendendo com a TCC quentinha. Que eu não sei se vocês viram ou lembram, mas foram estudos de caso que eu fiz baseados em personagens de filmes. E você assiste o filme primeiro, tenta montar a conceituação e depois você assiste o estudo de caso para você ver como é que, se você pensou parecido comigo, se não foi parecido comigo. E nesse estudo de caso, eu crio uma história, né, uma fanfic, de 6 a 8 sessões de atendimento com aquele personagem. E tem uns que são bem pesados. E o investimento? Só para essa turma, a gente está com uma promoção de R$ 100 de desconto. Então, de 499 vai por 399. O acesso de 2 anos, com as atualizações que a gente for fazendo ao longo do caminho. 5% de desconto para quem fizer o pagamento no Pix. E vocês podem pagar com boleto, Pix, cartão de crédito. Às vezes pode fazer 2 cartões de crédito também, que a plataforma aceita tudo isso. Acho que chegamos ao final. Eu queria agradecer a vocês pela presença e queria ouvir vocês, né? Queria que a gente pudesse ter um momento aqui de bate-papo, de troca, para eu ver o que. Ah, Isadora, o protocolo é maravilhoso. A Isadora trabalhou com ele. Ai, que bom ter aqui você, Isa. Eu tava com saudade. Ainda tô. Aí a Amanda tá me perguntando, Jéssica, sou acadêmica de psicologia, quarto período, posso fazer essa oficina? Pode, porque ela é bem inicial. A gente explica o modelo cognitivo do básico. Inclusive, muita gente não consegue conceituar porque não entende o modelo cognitivo. Infelizmente, a Jéssica já vai falar do que ela pensa da literatura. Infelizmente, eu acho que na TCC nós não temos muitas leituras, ainda mais em português, que expliquem o modelo cognitivo muito profundamente. A gente fala de pensamentos automáticos e a gente não para pensar sobre o que é pensamento. A gente não articula isso com aquele conhecimento lá do ciclo básico da faculdade, da aula de percepção e pensamento, por exemplo. A gente pensa, a gente fala de emoção, mas a gente não conecta com a aula de motivação e emoção. E por aí vai. Então,
Você pode fazer estando no quarto período, porque a gente já vai fazer essa conexão para quando você pensar na conceituação, você vê que o modelo cognitivo ele é mais profundo do que ele parece. O pensamento automático é algo muito específico. A Andrea está perguntando se as aulas vão ser ao vivo. Não, Andrea, as primeiras 4 oficinas que eu fiz foram ao vivo e elas tinham 8 horas de duração. Ou era um sábado inteiro, ou eu dividi em 2 dias. E eu sentia que faltava mais tempo. Então, dessa vez, eu decidi fazer gravada, é, mas tem os exercícios e provavelmente, ao longo dos 2 anos, vão haver algumas atualizações que quem fizer parte dessa turma vai poder participar. Vai receber isso também, né? Vai ver junto. Se for feita alguma proposta de trabalho ao vivo ao longo desses 2 anos, todo mundo que tiver inscrito vai ter acesso. A Laura está falando que adorei a proposta, sinto que travo na conceituação de casos da vida real. Fico em evitação experiencial. Ai, vamos parar com isso! Vambora, Laura, vamos trabalhar. É... Glauton, pode liberar o link. Teve mais gente se identificando com Laura. Ah, Letícia, que bom saber que não dava para fazer ao vivo e que esse curso online vai ajudar. Eu queria saber se vocês têm alguma reflexão sobre a parte das competências também. Se aquela ideia que vocês tinham sobre competência mudou, se sabendo de tudo que envolve a gente se tornar competente, saber desse conteúdo ajuda vocês de alguma forma, porque não vou mentir que eu não queria. Lógico que eu queria oferecer a oficina aqui para vocês, não foi à toa que eu propus essa aula, né? Mas eu também queria que fosse uma aula muito importante. Eu quero que esse conteúdo tenha valor. Ele tem valor para mim. Então eu quero saber como é que é para vocês. É, Rose, você consegue sim, a gente está gravando e a gente vai disponibilizar o link para o YouTube dos inscritos depois. Provavelmente ao longo dessa semana. A Nicole está falando, eu fiz uma oficina da Jessie e apenas. Ai, que linda, obrigada. E apenas façam. Foi virada de chave da confiança para conceituar. Foi o que me fez do 2 para o 3 na escala que ela mostrou. Ai, que bom! Coisa boa! O Glauton vai mandar o link no grupo, nos grupos, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Ó, vocês já devem ter recebido lá no link do grupo, o link lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, deixar algum depoimento, podem fazer isso pelo Instagram. Eu respondo vocês com o maior carinho, como sempre. Eu amei estar aqui com vocês. E a gente vai se vendo por aí, tá bom? Um beijão e boa noite. Tchau, tchau.